Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Mas falei a parte das ofertas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Glória a Deus, já sentimos a presença de Deus, amém? Muitas orações, né? Chegamos cedo para orar. Deus tem trago a gente para orar ali às 19 horas. Nós temos feito coisas tremendas através da oração. Às 19 horas. Os irmãos que puderem, irmãos, venham às 19 fazer as orações, amém? Deus tem feito grandes coisas na minha vida através dessa oração, né? A igreja tem, alguns irmãos abrem a igreja até às 8h30, né? Para os irmãos que gostam de orar, e sempre iniciamos as orações às 19 horas, porque a determinação do ministério, né? Nós estamos orando pelo menos 30 minutos para Deus estar fazendo presente em nosso meio, para que Deus possa operar na vida das pessoas, para que Deus possa converter as almas, porque qual é o objetivo dessa igreja? É encher de pessoas estarem com esses bancos repletos de pessoas. Qual é o objetivo da obra do Senhor? É encontrar os escolhidos de Deus. Nessa noite o Espírito Santo está procurando os teus escolhidos. Não é uma igreja repleta de pessoas. E por isso nós estamos orando, nós estamos incansavelmente em oração, pedindo que Deus venha trabalhar nos corações, trabalhar nas vidas das pessoas, trazer as pessoas que estão necessitadas e precisam da resposta do Senhor, que precisam que Deus trabalhe em suas vidas, porque quem convence o homem do seu pecado é o próprio Espírito Santo de Deus, amém? Nós podemos nos esmerar na palavra, falar, trazer mensagens longas, mensagens curtas, mas se Deus não convencer o homem do pecado, tudo será em vão nessa igreja, amém? Nosso objetivo nessa noite é encontrar os escolhidos de Deus. Se você sente esse chamado, esteja atento à palavra de Deus. Se você sente que você é um escolhido de Deus, preste atenção no que Deus tem para falar contigo através da palavra do Senhor Jesus, amém? Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 21. O título da mensagem é A Mulher Cananeia, amém? Um texto que fala sobre fé. Jesus, sexta-feira passada, o Senhor nos falou através de Jesus caminhando para uma libertação que fosse de encontro a um missionário. E nessa mensagem Deus vai nos trazer uma mensagem onde Jesus está caminhando pela libertação, um encontro de fé, amém? Uma fé que impressiona a Deus. A mensagem ela deixa clara, nos chama a atenção para aquilo o que impede nós de termos fé. O que está impedindo eu de ter fé? O que está impedindo você de ter fé? De se apresentar a Deus, a sua necessidade que você tem. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor para que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, amém? Mateus capítulo 15, no versículo 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse para os discípulos: eu não fui enviado senão
as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Até esse momento Jesus não havia respondido nada para a mulher. Então chegou ela e o adorou, aleluia, dizendo: Senhor, socorre-me, aleluia. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, aleluia. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus para que o Senhor venha derramar a tua presença nesse lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha aí, Jesus, a tua palavra foi lida, uma mensagem, Senhor, que somente a leitura da palavra, Senhor, fala de forma profunda no nosso coração. Somos impactados, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Impossível não se emocionar com o teu poder, com a tua misericórdia e com a graça do teu Espírito. Jesus, olha aí, meu Pai, a tua igreja, Senhor, que veio nessa noite para buscar, meu Pai, uma resposta, tantas fotografias, meu Deus, sobre essa mesa. Eu não sei qual é as demandas, meu Deus, dessa água que está sobre essa mesa, dessa chave, essas fotografias, meu Deus. Senhor, responda por que colocaram, meu Pai, esses objetos sobre a mesa santa do Senhor. Responda nessa noite. Traga uma palavra, meu Pai, que console os seus corações. Traga, meu Deus, a resposta, meu Deus, para essa vida, porque o Senhor conhece a todos nessa noite pelo seu DNA, quanto mais pelo nome. Essas vidas que estão nessa foto, meu Deus, o Senhor conhece a larga distância. O Senhor está com eles lá, onde eles estão agora, meu Deus. O Senhor está do lado deles, observando. Então, meu Deus, responda, meu Pai, essa necessidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar, pode glorificar e exaltar o Senhor. Amém? Pode exaltar Jesus, porque está presente. Feche os teus olhos, né? Esteja atento à palavra do Senhor. Se coloque na posição de adorador, ouvindo Deus falar contigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra linda nessa noite nos traz um texto muito lindo, onde o Senhor obtém de uma mulher estrangeira uma demonstração de fé que impressionou ao Salvador das nossas vidas, que impressionou ao Autor das nossas vidas. Irmãos, e quando eu estava lendo essa passagem, eu notei e percebi dois motivos para o encontro. Eu percebi o motivo do encontro de Jesus e percebi o motivo do encontro da mulher cananeia. Amém? Jesus nessa noite está aqui com um objetivo, com um motivo: de encontrar com você, de te abençoar, de responder o que você veio pedir nessa noite. Basta você crer, basta você confiar, basta você não olhar para o homem, você não olhar para a mulher, você não olhar para o ministério, você não olhar para a igreja, mas olhar para Jesus, o dono desse lugar. O objetivo de Jesus nessa noite é te abençoar. Mas Jesus sai para aquela terra de Tiro e Sidom com um objetivo, em busca de fé, irmãos. Mas não era fé para ele, porque ele não precisa. Ele estava buscando fé para os discípulos que estavam com ele na jornada, na caminhada. E ele sai naquela jornada em busca para demonstrar para os discípulos como ter fé, como confiar no poder de Deus. Jesus vai atrás da libertação de uma filha, de uma mulher estrangeira, para demonstrar para os discípulos que eles precisavam ter fé e confiar no Senhor Jesus. Aleluia! Eu vejo Jesus também saindo, irmãos,
pela busca da sua misericórdia. Jesus queria ensinar os discípulos que mesmo as pessoas estrangeiras, ou seja, distantes das promessas de Israel, estavam diante de Deus com fé, com confiança, estavam também sendo participantes da misericórdia de Deus. Jesus estava naquele momento ensinando para os seus discípulos a ter misericórdia, mostrar para eles que Deus estava atento a todos os filhos e os que não são filhos. Até então, os discípulos judeus se achavam herdeiros das promessas de Abraão, desprezavam os povos gentios, desprezavam os estrangeiros, eram arrogantes, achavam que Deus era obrigado a os abençoar por serem descendentes de Abraão. Mas Jesus estava naquela noite, naquele momento, naquele instante, demonstrando para eles a sua misericórdia para uma mulher estrangeira, que demonstrou diante do Senhor Jesus mais sério do que todos estavam presentes ali naquele momento, naquela hora. E é nessa noite que Jesus está falando conosco. Você precisa demonstrar nessa igreja a sua fé, o poder da confiança que você tem no Senhor Jesus. Você tem fé nessa noite para demonstrar para Deus? Você tem fé nessa noite para impressionar a Deus, como aquela mulher impressionou? Os discípulos precisavam aprender a misericórdia do Senhor Jesus. E Jesus estava caminhando em encontro daquela mulher para lhes ensinar isso: fé, misericórdia e também o poder de Deus. Jesus estava mostrando para os discípulos que ele tinha poder para expulsar enfermidades, para expulsar os demônios. Jesus tem poder para expulsar os demônios das nossas vidas, irmãos. Basta nós confiarmos, basta nós entregarmos a nossa vida, nós orarmos, pedimos a Deus que expulse todo o mal da nossa vida, que expulse todo o mal dos nossos familiares. Mas para isso é necessário que você tenha fé, que a misericórdia esteja sobre a sua vida, que você olhe para o seu parente que está precisando da sua oração e você ore, você clame, você venha na igreja e traga um pedido de oração, uma fotografia, uma chave, que você venha pagar propósitos em favor dos seus. Louvado e engrandecido seja Deus. Jesus estava caminhando por salvação, irmãos. O poder demonstrado na vida daquela mulher poderia representar a salvação de 2 almas para o reino de Deus, da mulher cananeia e da sua demanda que ela tinha, que era sua filha endemoniada. Jesus não caminha em vão, irmãos. Jesus caminha por salvação, Jesus caminha por fé, Jesus caminha pelo seu poder, Jesus caminha por misericórdia. E era necessário mostrar para os discípulos que o fato deles serem herdeiros das promessas de Abraão não era mais que suficiente para eles receberem as bênçãos do Senhor. Eles precisavam aprender com uma mulher estrangeira a ter fé e confiar no Senhor. Esse era o motivo de Jesus estar caminhando. Louvado e agradecido seja Deus. E nessa noite Ele está caminhando para me abençoar. Ele está caminhando para abençoar você, abençoar a sua casa. Ele está caminhando nessa noite, nessa igreja, para ouvir a sua oração, para abrir as portas que você está pedindo que Ele abra, o milagre que você está pedindo. Ele está caminhando para colher nessa noite as lágrimas que você depositou nos bancos dessa igreja em suas orações. Você precisa ter fé e confiar que Deus vai responder nessa noite o que você está buscando do Senhor. Glória a Deus. Eu vejo o motivo daquela mulher estar caminhando ao encontro de Jesus. Qual é o seu motivo? Qual é o seu motivo nessa noite de você estar nessa igreja? Eu não sei, mas o Senhor conhece. Jesus sabe por que você veio nessa noite. Ele está aqui nessa noite para responder. Você não pode parar de insistir com Deus. E nós vemos no texto, quando lemos na parábola, vemos aquela mulher insistindo com Deus, mesmo Jesus não lhe respondeu. Jesus está provando ela.
E ela caminha em direção de Jesus por libertação. Ela tinha uma demanda na sua casa. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. É interessante, irmãos, que quando vemos as ações dessa mulher, nós percebemos que quando o nosso parente, que quando o nosso familiar, que quando o nosso filho, que quando o nosso pai, que quando o nosso irmão não vem estar aqui, é nossa obrigação como seus parentes, como seus familiares, de vir buscar, de vir fazer campanhas, fazer propósito, fazer como aquela mulher que, se a filha dela não foi ao encontro de Jesus, mas ela foi ao encontro de Jesus. Havia uma necessidade, uma demanda. Ela estava desesperada, não havia mais o que fazer. Quantas tentativas aquela mulher deve ter passado, irmãos? O texto não traga, mas se nós levarmos a nossa mente para entender e compreender, que aquela mulher provavelmente deve ter buscado muitos médicos, muitos curandeiros, muitas pessoas para tentar resolver o seu problema, mas o demônio não saía. E após ouvir a fama de Jesus, ela ouviu a fama que ele iria passar um profeta, ele ia passar um homem que tinha toda a autoridade sobre o seu nome, toda a autoridade estava em suas mãos, que tinha poder para expulsar demônios. Ela sai da sua casa, ela deixa o orgulho, irmãos. Nós precisamos entender e compreender, estudar a palavra de Deus para saber que naquele momento, naquele presente momento, Israel era uma nação estrangeira, invasora, e que o povo cananeu era um povo que não era inimigo de Israel, não aceitava Israel dominando aquela terra. Aquela mulher precisou vencer essas dificuldades socioculturais. Quantas pessoas na sua terra disseram: você está louco, você vai procurar aquele homem que pertence à nação que tomou a nossa terra? Quantos parentes que lutou contra ela, que impediu dela estar caminhando ao encontro de Jesus? Mas a esperança, quando ela ouviu a fama de Jesus, a esperança brotou em seu coração, porque ela sabia que o problema dela era espiritual. Não existe problemas, irmãos, que os médicos não podem resolver. Não se pode curar aquilo que é a possessão de demônios. Não se pode curar enfermidades que é para Deus resolver. Porque aquela mulher provavelmente deve ter procurado os médicos e eles não puderam resolver o seu problema. Quantos nessa noite que tem problemas para Jesus resolver? Quantos que nessa noite já entregaram as suas vidas nas mãos dos médicos e não conseguiram a resposta da solução dos seus problemas? Porque o inimigo, irmãos, quando ele se instala, ele prende a pessoa, ele escraviza, como estava escravizando a filha daquela mulher. Os médicos não poderiam fazer nada, porque o problema dela era espiritual. Havia uma necessidade de libertação. Se você nessa noite você precisa de libertação para o seu parente, para o seu familiar, para a sua vida, entrega para Jesus. Confia no poder do nome de Jesus. Jesus tem todo o poder para libertar-nos, irmãos. Eu preciso de libertação. Sempre estou orando para Jesus me libertar. Não a libertação que o mundo precisa, mas o inimigo que sempre nos acompanha de perto, colocando o pecado ao nosso lado. Ai de nós se não fosse a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aquela mulher saiu, irmãos, da zona de conforto. Você nessa noite também saiu. Você deixou seu lar, você deixou seus parentes em casa, você deixou, alguns prazeres da carne, que poderiam muitas das vezes ter atraído a tua atenção para estar aqui cultuando a Deus, saindo da zona de conforto, indo ao encontro de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. E o texto nos fala, irmãos, que ela se coloca diante do Senhor, pedindo, suplicando, e o Senhor não escuta a sua oração. Isso nos chama, irmãos, algo importante, que muitas das vezes nós estamos clamando ao Senhor, o Senhor parece que não está ouvindo a nossa oração.
Parece que Ele não responde. Parece tardio em responder às nossas demandas, às nossas necessidades. Mas Jesus estava com aquela mulher esperando a mudança de atitude. Porque ela começa chamando Ele de Senhor. Não era possível que aquela mulher, sendo estrangeira, sendo uma mulher cananeia, ter Jesus como seu Senhor. Porque o povo cananeu era um povo que adorava outros deuses. Não tinha o Senhor Jeová como o único Deus. E ela começa chamando a atenção, tentando atrair a atenção de Jesus, chamando Ele de filho de Davi, utilizando a genealogia de Jesus para obter o favor de Jesus. Mas Jesus estava esperando a mudança da atitude dela. Não era aquilo que Deus queria dela. Por isso as suas orações não estavam sendo respondidas. Por isso Jesus não se atentou para ela naquele primeiro momento, porque ela estava tentando obter o favor de Deus, bajulando a Jesus. Mas Jesus a conhecia. Aquilo que ela estava chamando de Senhor não estava soando bem aos ouvidos do Senhor Jesus. Quantas vezes nos pegamos fazendo isso? Tentamos comprar a bênção de Deus, seja com voto, seja com uma oferta, seja com compromissos vazios, sem propósitos, sem sentidos para Deus. Aquela mulher precisava mudar a sua atitude, ela precisava sair de uma pessoa que estava bajulando a Jesus para se tornar uma adoradora. Nós precisamos prestar atenção que quando ela chega diante do Senhor, ela adora o Senhor, irmãos. E quando nós adoramos ao Senhor, aleluia, Deus não resiste à adoração. Jesus percebeu a mudança de atitude daquela mulher, ele estava pronto a ouvir, a falar com ela. Louvado Senhor nessa noite sua oração está demorada, mude a sua atitude. Passe a adorar ao Senhor, passe a se colocar na presença de Deus em adoração. Deixa Deus fluir no seu coração, deixa a adoração fluir na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus de corpo, alma e espírito. Abandone o mundo, abandone o pecado, abandone o que está impedindo você de adorar a Deus. Muitos poderão dizer, mas eu não consigo. Você consegue sim, se você se colocar na sua mente que o amor de Deus tem que estar no seu coração. Irmãos, o amor de Deus nos constrange a adorar. Eu estou nessa noite aqui por causa do amor de Deus. Eu não estou aqui por causa do pastor. Eu não estou aqui por causa da obra que Deus tem na minha vida. Eu não estou aqui por causa dessa igreja, desse ministério. Eu estou aqui por causa do amor de Deus. É o amor de Deus que me coloca de joelhos. É o amor de Deus que me planta nesta igreja. Jesus estava esperando a mudança daquela mulher de atitude. E Ele espera nessa noite que você mude a direção da sua vida, que você caminhe para os passos da adoração. Porque o silêncio de Jesus, ele não vai durar por muito tempo. Quando aquela mulher começa a adorar a Jesus, a sua oração é respondida. Mas algo acontece, irmãos, algo tremendo acontece. Que quando Jesus se volta para ela, quando Jesus fala para ela, Jesus lhe dá uma resposta que não é favorável. Uma resposta que por aquela mulher ser cananeia, ser estrangeira, poderia perfeitamente fazer ela se revoltar contra Deus. Ele praticamente, irmãos, verdade é que nós sabemos que Jesus a conhecia, mas praticamente Jesus a humilha diante dos seus discípulos. Ele coloca ela numa situação social inferior aos judeus. Você está preparado para ouvir uma resposta contrária da parte de Deus? Essa noite Jesus desperta-nos para isso, para entendermos e compreender que nem sempre a resposta que queremos ouvir de Deus, ela vai agradar os nossos ouvidos. Aquilo que muitas das vezes nós queremos do Senhor, que nós determinamos para Deus fazer em nossas vidas, e Jesus está observando, falando, meu servo, minha serva, não é esse caminho que eu quero para você. Um relacionamento, muitas das vezes, que você está orando, pedindo a Deus para confirmar. Você tem olhado para aquele jovem, tem olhado para aquela jovem, visto, percebendo a permissão de Deus para se ajuntar com aquela vida, mas o Senhor tem mostrado, olha,
Analise a vida desse jovem, dessa jovem, como está. Porque Deus, muitas das vezes, igreja, o Senhor não fala por revelação, não fala por visões, Deus fala por atitude. Se aquele jovem, muitas das vezes, não se relaciona bem com a sua família, não se relaciona bem com a sua mãe, com os seus pais, porque insistiremos em estabelecer uma união com ele. Precisamos estar atentos no agir de Deus, nas atitudes que estão ao nosso derredor. Deus falando a todo momento, até as obras da criação, Deus fala conosco. Quantas vezes nos deparamos olhando para o pôr do sol e vemos o poder de Deus, a glória de Deus, o Senhor Deus falando conosco. Precisamos estar atentos, irmãos, ao silêncio de Jesus. E quando a atitude daquela mulher, ela mudou, irmãos, Jesus fala para ela e fala: olha, não é bom tirar o pão da boca ou da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Uma palavra dura, forte, que provavelmente ele iria bater a fé daquela mulher. Que iria jogar no mundo, como muitas das vezes vemos pessoas preocupadas com as mensagens que são ditas na casa de Deus, para que as almas não saiam da casa do Senhor. Mas aquela mulher percebe a sua necessidade era maior, irmãos, e ela percebe Jesus falando com ela. Ela compreendeu, porque Jesus se permaneceu em silêncio. Tua necessidade faz com que ela se humilhe para o Senhor. E ela fala: Senhor, eu sei que não é bom tirar os pães dos filhos, mas os cachorrinhos, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ela precisava somente de uma partícula do poder de Deus, somente de uma migalha do poder de Deus. Era mais que suficiente para resolver o seu problema. Só que Jesus estava dando aquela palavra dura, não era para ela, era para mostrar para os discípulos que aquela mulher estava cheia de fé e confiança no Senhor para receber a promessa do Senhor Jesus, para receber a bênção do Senhor em sua vida. Você tem essa fé nessa noite, essa confiança, que mesmo diante da palavra dura, mesmo da contrariedade do Senhor Jesus, você está pronto a insistir, a se humilhar para Deus, a ouvir Deus falar com você, a não se revoltar contra Deus quando o Senhor não estiver ouvindo a sua oração, a não se revoltar contra Deus quando Deus não der a resposta que você quer. Porque somos falhos, somos carne, irmãos. As nossas carnes muitas das vezes nos levam a pedir coisas absurdas ao nosso Deus. Não se pode, irmãos, ir em contrariedade à palavra de Deus. Se eu quero receber alguma coisa certa de Deus, eu preciso que aquilo que estou pedindo esteja dentro da palavra de Deus, não esteja em contrariedade ao que o Senhor deixou em seus mandamentos. E aquela mulher só precisava de uma partícula do poder de Deus. Ela precisava da cura, da libertação para a sua vida. Jesus usa aquela mulher para mostrar para os discípulos que mesmo as pessoas fora da presença de Deus, mesmo pessoas fora da igreja, podem ter mais fé, mesmo que estão aqui dentro dessa igreja. E nessa noite essa palavra sirva de lição para nós, filhos de Deus, a termos fé, a confiança e saber que ao nosso redor, pessoas estão ao nosso redor, mesmo não sendo em comunhão com o Senhor, mas estão com mais fé que nós, estão sendo abençoadas por Deus, estão sendo agraciadas pelo poder de Deus, porque abriram o seu coração para receber o Senhor Jesus, estão com fé, a sua fé latente, a sua fé impressiona o Todo-Poderoso Deus. Você tem fé nessa noite para impressionar a Deus? A sua fé está impressionando a Jesus nessa noite? Se você não tem, peça a Deus, meu irmão. Como o apóstolo Tiago diz, peça a Deus que a todos dá, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher não só agradou a Deus, como ela impressionou a Deus também.
E eu profetizo nessa noite pessoas impressionando a Deus com a sua fé. Eu profetizo na sua vida uma fé sobre medida, para que Deus possa responder de forma rápida, contundente, a larga distância, porque Jesus deu uma ordem, aquele demônio saiu a larga distância. Jesus não precisou ir lá na casa dela, Jesus não precisou colocar a mão na cabeça da filha dela, para que aquele demônio saísse. Somente pelo poder da fé, pelo poder da confiança no nome de Jesus, aquele demônio saiu. E aquela mulher alcançou a libertação que ela estava precisando da parte de Deus. Se você nessa noite precisa de libertação da parte de Deus, entrega agora a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega a sua demanda nas mãos do Senhor, que Jesus vai responder nessa noite para a glória de Deus, amém? Que a graça do Senhor esteja contigo, irmãos, preciso parar, para que o irmão possa ter oportunidade de várias revelações, amém? Que Deus possa falar profundamente em seu coração, que o Espírito Santo possa te conceder fé em sobremedida, que a libertação possa acontecer na sua vida e a fé venha ser abundante em seu coração. Não duvide do poder de Deus, não pare de clamar, faça com que aquela mulher seja insistente, incomode os discípulos, como ela estava incomodando os discípulos, começaram a clamar por ela, porque já estavam incomodados com sua necessidade, amém? Nessa noite, você que ouviu a palavra de Deus, quer ter um encontro com o Senhor, amém? Eu faço um convite nessa noite. Você que entendeu essa palavra, você que sente no seu coração a palavra de Deus ardendo de forma poderosa, de forma contundente, você quer ter um encontro com Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus, ou mesmo quer reconciliar com Jesus, você que se distanciou do caminho do Senhor por algum motivo, em algum momento da jornada da sua vida você deixou a casa do Senhor, nessa noite você quer ter um encontro com o Senhor, levante a sua mão, assuma um compromisso público com o Senhor. Tem alguém nessa noite para passar para o Evangelho, para reconciliar com o Senhor Jesus, para voltar para os braços do Pai? Tem alguém nessa noite que ouviu essa mensagem e quer assumir esse compromisso com Deus? O convite está sendo feito pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos entregar as nossas vidas. Você que já levantou sua mão, já se entregou ao Senhor Jesus, você que já é membro do corpo do sangue de Jesus, permaneça de pé, permaneça com fé, permaneça confiando que Deus é poderoso para abençoar a sua vida, amém? Vamos receber o cooperador Almir, amém? Que vai orar pelas revelações com as palmas bem